O Tec voltou, o Tec voltou, O o Tec Tec voltou. voltou. Tá no ar o dono da bola de Toledo, craque. Bota o hino, Cascão. Bota o hino, Galvão. Toledo, 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 camisa no corpo, bandeira na mão, grito na garganta, explode coração. Totalmente fora do ritmo, mas tá valendo, porque o Tec voltou, o Toledo Esporte Clube está de volta à segunda divisão do futebol paranaense. Subiu. Infelizmente não subiram as duas equipes de Toledo, mas pelo menos uma delas está de volta à segunda divisão. No caso do Oeste Brasil seria de forma inédita, mas infelizmente não deu. Mas hoje é dia de falar de coisa boa, porque como a gente já explanou, o Tec voltou. É isso, menino. Que subiu com todos os méritos, com o passeio futebolístico, mas isso a gente vai falar ainda mais pro final do nosso programa. Vai ser vamos dizer, um setor do nosso programa totalmente dedicado para falar desse acesso monumental do Tec, colossal, que alegra muito a gente. Antes, vamos dar uma passadinha rápida pelo campeonato amador, que, menino Kelvin, teve rodada e teve chulapada, né, menino Kelvin? Não foi Exatamente. nada, apenas um 6-1. Exatamente, a gente falava na semana passada e nos demais programas da força que o Vila Ipiranga vinha demonstrando ao longo da competição. Começou ali perdendo na estreia em casa pro Concórdia. Parecia que seria um início ali mais conturbado, depois venceu na segunda e terceira rodada sem jogar tão bem, e depois ali a partir da quarta, quinta rodada vem atropelando todo mundo. Nas quartas de finais, 2 vitórias por 6-0 para cima do Boa Vista. A gente falou muito na semana passada que o Ouro Verde de Novo Sarandi, depois de algumas campanhas ruins, recuperou a confiança do torcedor ao longo dessa temporada, vinha jogando bem, vinha sendo uma equipe forte, uma equipe que poderia incomodar um pouco o Vila Ipiranga, apesar do grande favoritismo do Vila Ipiranga, mas dentro de campo e mesmo com o grande apoio dos torcedores lá em Novo Sarandi, não deu pro Ouro Verde, não teve a mínima chance. Um atropelo, 6-1. O Vila Ipiranga dá para dizer que carimba a vaga para a grande final do Campeonato Amador, que provavelmente será no dia 8 de dezembro, no Estádio Municipal 14 de dezembro. Então, carimba a sua volta, praticamente carimba a sua volta ao Estádio Municipal 14 de dezembro, com uma campanha sensacional até aqui. Uma equipe que vem jogando, inclusive, um futebol melhor do que o futebol que apresentou em vários momentos do título da temporada passada. É uma equipe realmente muito forte, que está bem acima dos demais hoje. Sem desrespeitar os rivais, mas é isso. O Vila Ipiranga está muito forte, é uma equipe muito qualificada e vem carimbando fase após fase esse favoritismo. Exato. E é que a história não é sendo brincalhão, igual muitas vezes a gente é, e nem desrespeitando as equipes, mas quando a gente fala que é o Manchester City, que é o Real Madrid hoje do campeonato amador, é para mostrar o tamanho da dominância dessa equipe. Do tipo, cara, eu me arrisco a dizer que se tivesse um campeonato amador chamando as equipes do Oeste inteiro, ainda assim o Vila Ipiranga seria uma das equipes mais fortes da competição. É uma equipe muito forte. E ela pega equipes que são também muito consistentes, são equipes que mostram muita qualidade e ainda ganham, velho. Por margens muito fora do padrão. Porque um 6-1 numa equipe boa como o Ouro Verde, cara, é muito surpreendente. Então a gente vê o nível que tá o Vila Piranga. Eu já sou a favor do Vila Ipiranga acertar um contrato pelas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, jogar com a camisa do meu Atlético, que eu acho que a chance da gente cair é menor do que com o elenco atual. Então, Vai melhorar. campanha Vila Ipiranga joga no lugar do Atlético. Porque tá Vai feita a melhorar. situação. E no lugar do Grêmio também. Com certeza, melhor treinado, com certeza é.
Vocês suas cornetas com o Renato. Mas é isso, parabéns pro Vila Ipiranga É, por jogar tão bem que vem e a para final, dizer né? que não é corneta, o Ouro Verde de Novo Sarandi também teve ali alguns anos de dominância no Campeonato Amador de Toledo, ali no início da década de 2010, ali teve alguns anos do Santos de Dois Irmãos faturando alguns títulos, depois teve uma parceria, Ouro Verde Dois Irmãos, e ganharam, agora eu não lembro se foram 2 ou 3 títulos consecutivos ali entre 14 e 15, mais ou menos, naquele período. Então teve também o seu período de dominância, né? E hoje essa dominância está parecendo partir para o lado do Vila Ipiranga. Sem dúvidas. É Só uma vou pegar equipe. aqui rapidinho os autores dos gols. Um gol do Andrezinho, um gol do Hudson, um gol do Éder, um gol do Dude, 2 do Correia e o centroavante Sassá marcou o gol do Ouro Verde. Sassá que tá marcando mais gol que o Pablo, né? Mas isso é corneta para segunda-feira. Aliás, lembrando a galera que segunda-feira tem programa Hora do Jogo e aí a gente vai falar com toda a falta de carinho e raiva dos nossos times. Né? Mas isso fica só para amanhã, porque outro resultado positivo da nossa região foi a equipe da Afeto tendo ido longe no campeonato paranaense sub-11 e ficou com o vice-campeonato, campeonato realizado aqui em Toledo, né, menino Kelvin? Exato, a equipe da FETO, daí, da Associação dos Amigos e Atletas do Futsal e Futebol Feminino de Toledo, associação já tradicional na modalidade de futsal, principalmente, e que já conquistou vários e vários títulos aí em competições regionais, paranaense, jogos escolares nas fases regionais, estaduais, até nacionais, já conquistaram alguns títulos. E nesse final de semana, a cidade de Toledo recebeu o Campeonato Paranaense na categoria Sub-11. Os jogos foram realizados no ginásio Eusébio Garcia, aqui na Grande Pioneiro, no bairro em que este apresentador vos fala, que é a casa do futsal feminino aqui em Toledo, a casa da Afeto. E a equipe foi A muito bem. bomboneira toledana. Exato. Um grande ginásio. E a equipe foi muito bem. Na primeira fase, venceu o Castro por 3-0, venceu o Curitiba por 3-1, empatou com o Guarapuava em 1-1, acabou passando em segundo lugar do grupo. Na semifinal, enfrentou o Guarapuava novamente. Foi um jogo emocionante, o jogo que ocorreu na manhã de hoje. Foi um empate em 3-3. A equipe da FET chegou a estar vencendo por 3-1. Depois o Guarapuava buscou o empate na reta final. E na prorrogação, o Guarapuava, por ter feito melhor campanha na primeira fase, tinha a vantagem do empate. A equipe da Afeto fez o primeiro gol na prorrogação no primeiro tempo, foi para o intervalo com a vantagem. No início da segunda etapa, o Guarapuava empatou e estava levando, com essa vantagem do empate no tempo normal na prorrogação, a vaga para a grande final. E faltando 6 segundos, a Afeto fez o gol da vaga para a grande final. Foi realmente uma partida emocionante e a Afeto chegou à final. Infelizmente, na grande final, a equipe acabou não tendo a sua melhor atuação, enfrentou uma equipe muito forte, que é a equipe de 4 Barras, acabou perdendo por 4-1, e o time de 4 Barras conquista o bicampeonato aí, ganhou ano passado o Paranense Sub-11 e esse ano volta a conquistar o título, mas aí Toledo muito bem conquistando o vice-campeonato e organizando o campeonato também de forma brilhante. Exato, menino Café. Agora é só aguardar a próxima edição para na próxima as meninas da FEP levarem o título, né? Que ficou engasgado isso aí. Dá para ganhar a próxima, né? Tem que, tem que Agora é buscar agora o título na partir, próxima temporada. exato, partir para cima para ganhar o título, mas parabéns pelo trabalho que é feito. A gente acompanha sempre de perto e vê que tem muito potencial. É um projeto muito, muito bem desenvolvido. Menino Kelvin, agora vamos para a parte de acesso. Não falem mais comigo se você não tem um time brabo na sua cidade, tá? E fique claro, se você é de outra cidade que não tem um time brabo na segunda, que agora tá na segunda onda, e tem um time que
com certeza vai brigar para ir para a segundona no ano que vem, pique na sua. Nem fala com a Toledo gente. que manda nas divisões inferiores dessa bagaça, meu pai. Então, respeita nossa história, tá? Porque o Tec venceu e tá na segundona. Já vou rodar os gols desse jogo que foi maravilhoso. Um é casual, 2 pode ser aconteceu. Agora 5 com os Feturas. Só no 14 de dezembro. 5 é demais. 8-1 no agregado. Exatamente, com requintes de crueldade. Exato, e a gente esperava um confronto muito equilibrado, né? O que não aconteceu em momento nenhum. E tá aí o golaço já aos 27 minutos. O gol foi do Pedrinho, a equipe abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Depois teve um gol do José, um gol do Thiago e o Alex Honório fez 2 gols também. Então, atuação de gala do Tec hoje. No primeiro jogo também já havia jogado muito bem em Campo Largo, já havia vencido por 3-1, veio com uma vantagem excepcional e não sentou na vantagem. Acho que isso foi o mais importante. Não jogou retrancado, só esperando o adversário para segurar uma vantagem, às vezes tomar uma pressão e de alguma forma se complicar. Foi para cima, teve o apoio do torcedor para buscar mais uma vitória, para buscar realmente carimbar de vez essa classificação, e conseguiu fazer isso principalmente no segundo tempo, né? E aí a gente vai vendo já o segundo gol do Tec no jogo, o gol do José. Então, atuação de gala, o time jogou muito bem nesse confronto contra o Hope. Eu acho que foi o melhor confronto da equipe, o melhor momento da equipe na competição, no principal momento que precisava, né? O Tec cresceu na hora certa. Se fez uma primeira fase errática, ali, uma primeira fase conturbada, em que perdeu os 2 jogos para o Verê, que foi uma equipe que foi eliminada pelo Hope, inclusive perdeu lá em Verê tomando de 3-0. Perdeu aqui no 14 tomando de 3-2 com várias falhas. Então, se teve uma primeira fase errática, o mata-mata tem sido avassalador. 2 vitórias contra o Oeste sendo superior nos 2 jogos, e a gente sabia que a equipe do Oeste era uma equipe que tinha qualidade, que era uma boa equipe, e o Hope também não era uma equipe qualquer, porque eliminou o Verê, que fez frente para o Tec e para o Oeste na primeira fase, e simplesmente atropelou. Foi bem superior nos 2 jogos e fez esse 8-1 no agregado, não deu chance. Então, um trabalho muito bom do Tec nessa temporada, principalmente nessa fase de mata-mata. E agora é lutar pelo título, né? Porque o principal objetivo, que era o acesso, já conseguimos. Exatamente, cara. E é surpreendente o quanto cara, é acachapante, porque vamos falar a real. Se o jogo tivesse terminado 1-0 e 1-0, natural. Até um 3-0 em casa e 1-0 fora, dominante, mas natural. A gente sabe do poder do Tec jogando dentro de casa. É uma equipe que sempre se superou sendo mandante. Mas, cara, um 8-1 no agregado é muito acima do que a gente havia previsto. Cara, é incrível. Tipo assim, desde que eu não, para quem às vezes não sabe, eu não sou nascido e criado em Toledo, mas eu tô aqui há 10 anos. Eu não via um time que jogava tão bonito assim desde o time que jogou a final contra o Atlético. Eu não vi um time que, cara, brilhava tanto o olho de ver jogar. E o detalhe é que aquele time era muito mais tático do que técnico. Tinha ali algumas peças muito importantes que faziam com que a equipe conquistasse os resultados, mas era uma equipe muito mais da estrutura tática do que da parte técnica. Não era uma equipe totalmente vistosa. E essa, tá certo, falando de um contexto de terceira divisão, óbvio, mas foi uma equipe que no momento decisivo conseguiu jogar muito bem e bonito, né?
Exato, é uma equipe que ela joga fácil, velho. É uma equipe que mostra com uma tranquilidade que é um time bom, que é um time qualificado, e ele faz jogos muito difíceis parecer fáceis. Igual você falou, eu não imaginaria que teria esse desempenho, porque eu imaginava que o Tech seria uma das equipes mais fortes, até porque, tendo contato com o pessoal de outras regiões do estado, todo mundo falou: nossa, o time que o Tech tá montando é uma seleção para ser campeão. É um time muito competitivo. Todo mundo falou isso. Só que com as derrotas pro Verê, a gente ficou meio assim: será? Será que a gente, numa dessa, não tá sendo otimista demais e vai ser algo difícil e a gente tá subestimando? Aí vem esse desempenho. Que a equipe cresceu no momento certo e não passou aperto, exceto contra o Verê, com nenhuma equipe. Foi algo surreal. Ao ponto de que, vendo ali o jogo, eu agora não vou conseguir, não tenho um número para embasar. Mas, cara, se o Hope deu 5 ou 6 chutes a gol, foi muito. Considerando os que foram para fora. Foi um domínio Foi completo. algo. Sim. E a equipe do Hope é uma equipe muito boa. Uma equipe que foi muito competitiva na fase de grupos. Fala assim: só parabéns, parabéns e parabéns. Vamos agora torcer muito por esse título, que vem esse título da Terceirona, e que entre no próximo ano embalado para, quem sabe, também subir na segundona e voltar para o lugar que é o do Tec, que é de ser uma equipe de primeira divisão. É isso, menino. Exatamente. Falar, Só cara, é a hora de Toledo mais feliz que a gente já fez, né? Tá ligado? exato, felicidade enorme pelo acesso do Tech. E vale um adendo aqui. Teve uma situação, e o primeiro ponto, acho que foi muito boa a junção entre juventude e alguns jogadores experientes. Uma base do sub-20 do FC Cascavel, que foi muito bem no Paranaense da categoria, inclusive conquistou vaga na Copinha de 2025. Com alguns jogadores que eram do profissional do Cascavel, ali com o Robinho, com o Garratti, os dois meias, com o Libano, lateral direito, então jogadores experientes até no cenário de Série D, no cenário de primeira divisão de Paranaense, então deram uma consistência, o Robinho dando espaço aí, sem olhar, deram essa consistência e essa tranquilidade para os mais jovens aparecerem bem também. A gente viu o Choco fazendo os 2 gols ali no final, o centroavante da equipe. A gente viu vários jovens aparecendo muito bem, o Pedrinho, o próprio José, que fez um dos gols também. Então, vários jovens apareceram bem também nessa reta final, muito também pela contribuição desses jogadores mais experientes, que deram essa força para eles, para que eles pudessem desenvolver o futebol deles, jogadores que seguravam a bola quando necessário, para que os jovens, principalmente no ataque, pudessem decidir os jogos para o Tec nessa fase final. Falando sobre a parceria com o Futebol Clube Cascavel, o Ávalos também, treinador da base do Cascavel, veio e foi o treinador do Tec, é o treinador do Tec ainda nessa terceira ano, porque ainda tem a final, né? Tem muita gente criticando a parceria com o Futebol Clube Cascavel por conta da rivalidade entre as cidades, por conta de, em algum momento, as duas equipes, enquanto o Tec era da primeira divisão, terem tido alguma rivalidade. Mas eu acho que nesse primeiro ano a parceria foi maravilhosa para o Tec. Porque a gente sabe que o Tec teve muitos problemas financeiros. A gente não sabe se a equipe teria condições de montar um elenco forte para essa terceirona. Talvez se teria condições de, inclusive, montar um elenco para a terceirona. Então a parceria foi muito importante para isso, para o Tec ter um elenco, ter um time na terceirona e ter um time competitivo, tanto que subiu e subiu da forma como a gente vem falando. Para o Cascavel também foi importante, porque deu rodagem para profissionais das suas comissões técnicas, deu rodagem para alguns jogadores do profissional que talvez ficassem parados nesse restante de temporada, e principalmente deu rodagem para a molecada. Deu mais experiência, deu mais cancha para esses garotos.
e fala, mas e a rivalidade? Eu acho que a rivalidade entre Tec e FC Cascavel, ela arrefeceu porque o Tec foi caindo de divisões, os confrontos foram deixando de acontecer e ela arrefeceu. E a gente pode falar desse ano. Nesse ano a parceria foi muito proveitosa, foi muito importante para o Tec e contribuiu demais para o Tec subir. Se a parceria vai continuar ou não é outra situação que a gente vai ter que ver no futuro, no ano que vem, nas próximas temporadas, e o quão benéfica será para a cidade de Toledo e para o Tec, a gente vai ter que ver no futuro, mas nessa primeira temporada foi muito boa, deu muito certo e subimos com esse auxílio do FC Cascavel, entre aspas, mas primeiro ano de uma grande parceria. Exato. Cara, eu sou muito, assim, prático quanto a isso do o que é possível versus aquilo que é desejado. Eu tenho certeza que se a gente perguntar para qualquer pessoa que esteve ali mais próximo do Tec, ou para nós mesmos que somos também torcedores do Tec, apesar de ter um time ali de primeira divisão nacional que a gente torça, qual era a minha torcida e também a sua? Cara, a gente queria ver o Tec sozinho, trabalhando sozinho, se desenvolvendo pelas suas próprias forças e na primeira divisão do brasileiro, cara, brigando por título, pela Libertadores. Esse é o A ideal, gente esse é o queria objetivo. o Tec ou e o Oeste também agora. A gente quer como tá o Novo Horizontino, como tá o Mirassol subindo para Exato. a Eu Série A, queria. para pegar o Não contexto pode. paranaense, o Operário brigando pelo acesso também, anos Exato. na Série B. Cara, eu queria que o Atlético fosse campeão brasileiro, com o Tec e o Oeste brigando por Libertadores. Esse é o meu objetivo. Esse que eu ficaria feliz. Só que o real é diferente do que a gente sonha. A gente também. Eu também fui um dos que falei, putz, uma pena a equipe não permanecer como independente. Mas para entregar o resultado que está entregando, cara, talvez era a única solução. E foi a única solução e acabou dando certo. Da mesma forma com que o Cascavel CR precisou morrer para que nascesse o Oeste Brasil da forma boa que nasceu. Eu tenho certeza que as pessoas que tinham carinho pelo Cascavel CR também ficaram chateadas. Mas é um ciclo. As coisas muitas vezes precisam fazer. São louváveis os clubes, igual, por exemplo, o Paraná Clube. O Paraná Clube que esteve muito próximo de ser encerrado e agora está voltando. Mas tem clubes que não, infelizmente não conseguem. E foi isso. Acho que agora debater. Se é para ser junto, se é para ser separado. Cara, isso é uma discussão secundária. Acho que o principal é levar o Tec de volta para o lugar onde ele sempre teve que estar. E trazer o Oeste Brasil também. Para o lugar onde ele merece estar. Que é a gente ter duas equipes na primeira divisão. Duas equipes na divisão mais competitiva do estado. Depois, lá para frente, a gente vai pensar se Tec e Oeste vão ser rivais, se Tec e Oeste vão, sei lá, se juntar para fazer uma super força da cidade, se Toledo vai brigar com o Cascavel, se Toledo vai ficar próxima de Cascavel. Cara, isso é secundário. Depois a gente pensa. Primeiro a gente pensa em voltar a ser o que era. Eu sei que se a gente for falar, você aceitaria que o Grêmio virasse uma SAF do Inter? Ou você aceitaria que o Coxa virasse uma SAF do Atlético? Ou vice-versa? É óbvio que a nossa resposta muito provavelmente seria não. Mas se a gente Aqui, estivesse na última divisão do estado, à beira da falência, talvez seria uma opção que a gente aceitasse. Entendeu? Tudo é uma coisa de contexto. exato, acho que você foi cirúrgico, é do contexto. O Grêmio e o Atlético Paranaense, que são os nossos clubes, são equipes com uma história aí centenária, com uma história de muitos anos, de muitos no mais alto nível do futebol brasileiro, do futebol internacional também. Então, é outro tipo de rivalidade, é uma rivalidade histórica, uma rivalidade centenária, é diferente. É, são equipes e são contextos, não que seja fácil de gerir clubes como o Grêmio Atlético Paranaense, mas você tem muito mais recurso. Você não está ali à beira
do abismo o tempo todo, como é no interior para times de primeira divisão de estadual, segundo ano, terceiro ano de estadual. Você não está ali naquele pouco, então são contextos. Óbvio que lá na frente, se as duas equipes, se o TEC e o UFC Cascavel começarem a se enfrentar com frequência numa primeira, numa segunda divisão de Paranaense, óbvio que a rivalidade vai crescer novamente. Mas hoje ela está arrefecida e hoje a parceria faz sentido. Lá na frente a gente vai discutir se uma possível continuação dessa parceria vai fazer sentido ou não. Então, para esse ano valeu muito, vamos ver para os próximos anos. Exato, é entender o momento. Eu sei que, igual eu repito, eu sei que não é o ideal, mas a gente tem que pensar naquilo que é possível para o momento. E eu tenho certeza que o TEC quer crescer, o Cascavel o UFC Cascavel quer crescer, todo mundo quer crescer. Só que às vezes a gente precisa dar um passo para trás para reorganizar a casa para voltar mais para frente. Pode ser que eu esteja sendo um pouquinho engenheiro de obra pronta com o que eu vou dizer, mas eu vi essa cena acontecendo. Eu sei da história de que o Paraná Clube, quando o Atlético estava na completa merda, o Atlético sugeriu se fundir com o Paraná Clube. E o Paraná Clube esnobou o Atlético. Do tipo, vocês não são tão bons assim. Aí, todo o projeto que a então gestão do Atlético tinha para esse novo clube, que iria antagonizar só com o Curitiba tendo um clube na cidade, foi aplicado dentro do Atlético. Hoje, nós somos o maior clube do estado, mesmo na merda, mas ainda somos o maior clube do estado, com 2 títulos nacionais, com 2 títulos continentais, acima do que era para ser o rival principal e muito acima do time que se recusou a se fundir com a gente. Então, vocês verem, quem era em 95 o mais fraco de todos, hoje é incontestavelmente mais forte. Será que o Tec não pode ter uma história dessa? Do time que precisou do apoio do seu maior rival em algum momento para se tornar a equipe mais forte da região toda, mais forte do estado todo, daqui a uns 20 anos. Se continuar com o trabalho que foi feito esse ano, é questão de tempo. Exato. Só falando a final contra o Batel de Guarapuava, uma equipe também tradicional do futebol paranaense, que subiu, empatou lá em Arapongas contra o Arapongas, 2-2, venceu nos pênaltis por 7-6, então Toledo Esporte Clube, o TEC e o Batel de Guarapuava sobem para a segunda onda de 2025. Nos 2 próximos finais de semana vão fazer a grande final aí da terceira onda. A Federação Paranaense ainda vai divulgar as datas, provavelmente, e os horários certinho, provavelmente amanhã já teremos essas datas, mas aí a gente informa vocês lá no Instagram, no grupo do WhatsApp, para deixar vocês totalmente informados. Por tradição da Federação Paranaense, geralmente esses jogos são os mesmos de Campeonato Brasileiro. Aqueles horários meio 3h30, 4 horas de domingo. É o horário normal. Mas temos que só aguardar essa definição por parte da Federação Paranaense para ver como vai ser, mas a tendência é essa, né? A tendência é que seja nos próximos 2 domingos às 15h30. Só antes da gente encerrar, vou trazer algumas notícias bem rápidas do futsal. Futsal paranaense, meio uma hora do Paraná rapidinho. Futsal paranaense com 2 equipes na semifinal da Liga Nacional de Futsal. Carimbaram a classificação hoje. O Pato venceu em casa o São Lourenço 2-1, já tinha vencido lá em São Lourenço do Oeste, está na semifinal contra o Jaraguá, que vem jogando o melhor futsal aí na temporada no futsal nacional. E o Moarama Futsal eliminou em Joinville o Joinville, atual vice-campeão e um dos favoritos para o título esse ano. Venceu por 4-3, havia empatado na ida em casa, está na semifinal, vai encarar o Praia Clube Uberlândia do Gilvan, ex-Esporte Futuro, que já está com mais de 20 gols na Liga Nacional esse ano, pelo Praia Clube. Notícias do Esporte Futuro, bem rapidamente, saiu no início da semana a saída do
Eduardo Morruga, do treinador, depois de 2 temporadas ele deixa o Sport Futuro, e já também durante a semana o Joaçaba anunciou o Eduardo Morruga como seu novo treinador. Então aí algumas notícias do nosso futsal aqui de Toledo e também do Paraná. Exatamente. E como a gente não é bairrista, jamais, Deus me livre de ser bairrista. Estamos torcendo por uma final Moarama e Pato na Liga. Exato. Os estados, muito. Tomara que seja uma Arame Pato a primeira final paranaense da história. Exato. Não somos bairristas, Deus me livre, mas a gente torce. Mas é isso, turma. Final de expediente no nosso Hora de Toledo aqui com vocês, que foi uma hora praticamente estadual, né? Se inscrevam no canal, esse é o nosso trabalho que a gente faz falando de conteúdo nacional e internacional, também falando de outros esportes, sempre buscando o melhor conteúdo para vocês. Então, lembrando ainda, fiquem ligados que nesta segunda-feira, às 8 da noite, tem Hora do Jogo, com a repercussão do Campeonato Brasileiro, aquela Série B marota que a gente faz, e também do título do Flamengo. Né? Fazer o quê? Na Copa do Brasil, vamos repercutir o anúncio da saída do Gabigol também. Ida para o Cruzeiro, que foi delatada por Marcos Braz. Todos esses pontos maravilhosos, né? Assunto não vai faltar. Exatamente. Até porque se a gente fosse cortar o programa toda vez que os nossos times perdem, nem programa a gente mais tinha. Eu até tinha esquecido disso, não. Vai ter hora do Grêmio ainda. Vai ter hora do Atlético Paranaense. Momentos tensos, momentos tristes do programa. Mas é isso, cena dos próximos capítulos, ou melhor, de amanhã. Até mais, galera. Valeu, galera. Até mais.